Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, ele nos dá um alerta. Claro que o alerta da leitura é para o rei, para um príncipe de uma cidade, Tiro. Mas esse alerta serve para nós também hoje. Esse príncipe acumulou riquezas, acumulou poder, e depois de tudo isso que ele acumulou, ele começou a utilizar disso para dominar as outras pessoas, tanto que deu a si mesmo o título de Deus, se fazia Deus, como se nada nessa vida pudesse o abalá-lo, e ele estava por cima de tudo. E o profeta Ezequiel então deixa a ele essa profecia de que ele não poderia se fazer Deus, mas que deveria se assumir como criatura de Deus. Fortes são as palavras do evangelho de hoje, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se nós olharmos literalmente o que Jesus está falando, quando é que um camelo passará por um buraco de uma agulha? Nunca. É algo impossível de acontecer. Apesar de que as portas menores da cidade de Jerusalém, sabe que Jerusalém é toda cercada, e a porta principal de Jerusalém é por onde entram as autoridades, e as portas menores dos muros são as agulhas, as chamadas agulhas, que é por onde entram os pobres, vendedores. Então o camelo precisa se ajoelhar. Talvez você já viu essa cena. O camelo se ajoelha e passa ajoelhado por debaixo da porta. Com muita dificuldade ele passa pela agulha, a porta menor da entrada de Jerusalém. O que Jesus está querendo dizer? Que nós podemos ser iludidos pela riqueza, que nós podemos ser iludidos pela tentação do poder, e que isso pode prejudicar, dificultar a nossa entrada na Jerusalém celeste, que é o céu. Porque nós precisamos aprender, e isso é puramente cristão, a diferença entre o ter e o possuir. Jesus não está dizendo, e às vezes nós podemos entender mal esse evangelho. Jesus não está dizendo que a pessoa não pode ter riqueza, que ela não pode ter as coisas. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que ela pode ter, mas que ela não pode possuir. Padre, mas qual que é a diferença entre ter e possuir algo? Quando eu tenho algo, é porque eu conquistei, aquilo me pertence de uma maneira honesta. Agora, quando eu possuo algo, é quando eu faço daquilo o sentido da minha vida. Então, quando aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela tem o dinheiro, e ela começa a possuir o dinheiro, ou seja, fazer falcatruas, roubos, para manter o dinheiro que ela tem. Veja bem, ela está possuindo, ela está se colocando como se fosse dona daquela coisa. E aqui é que está a grande diferença. Agora, se eu tenho as coisas para mim, e justamente sem possuir, mas justamente para fazer o bem aos outros, quantas pessoas que têm dinheiro para dar emprego a outras, que tem dinheiro para dar qualidade de vida à sua família, que tem dinheiro para dar algo ao outro. Agora, quantas pessoas que têm riquezas, posses, que têm tudo isso para cada vez ter mais para si, e não pensa no outro. E aqui está a diferença entre ter e possuir. Quando eu possuo as coisas da vida, e olha que riqueza não é só dinheiro. O padre está falando de dinheiro para que o exemplo fique muito mais claro. Mas quantas pessoas têm a tendência de fazer como esse príncipe,
e de que possuir as pessoas que estão em volta de si, de possuir não somente as pessoas, mas de possuir também os seus próprios dons, porque tem dons, e quantas pessoas têm habilidades, mas ela possui para si, usa aquilo somente em favor de si, mas é incapaz de oferecer a habilidade que ela tem ao outro, que faz manipulações nas pessoas que estão ao seu redor, faz com que as pessoas se mantenham cativas a ela. E como isso acontece? Olha essa menina que teve que fazer um aborto. Essa menina nem sabe o que aconteceu com ela. Foi possuída pelo saber de outras pessoas que disseram o que ela tinha que fazer. Mas com 10 anos de idade ela não tinha nem condições de saber ou escolher mesmo o que deveria ter sido feito. E aliás, todo bom médico sabe, eu não sou médico, mas você também não precisa ser médico para saber disso, que uma gravidez no 6º mês era muito melhor fazer uma cesárea do que se praticar um aborto, do que provocar uma agressão. Olha só o possuir das pessoas. Veja bem onde se encontra o possuir das pessoas, quando eu digo assim: olha a resolução do problema dessa menina que vocês têm acompanhado. A resolução do problema dela foi o seguinte: matar a vítima. Qual culpa tem a criança? A menina não tem culpa. O estupro é uma agressão que brada aos céus. O estuprador precisa ser punido, e ninguém tem dúvida disso. Só que também nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós não podemos tentar eliminar o mal com o mal, e Jesus diz isso todas as vezes. Quando nós tentamos eliminar o mal com o mal, o que nós fazemos? Aumentamos o mal. A criança que estava no ventre da menina também era vítima. Que culpa ela teve? A criança pediu por acaso para o estuprador estuprar a menina? Não. Mas e essa mentalidade vai entrando, na nossa vida, e veja só o possuir das pessoas. Alguém que se sente mais do que Deus, e que determina quem é que vai viver e quem é que vai morrer, e que determina também que a morte de alguém é o jeito melhor de fazer com que um crime seja amenizado. E às vezes eu fico pensando assim: a que ponto que nós estamos chegando? E isso é um caso. Quantas coisas apodrecem na sua geladeira? Na nossa, não é, padre? O padre João Miguel fica bravo com a gente direto por causa disso. Quantas coisas apodrecem na nossa geladeira? Porque nós somos incapazes de pegar aquilo que sobrou antes de apodrecer e levar a alguém que precisa. Somos incapazes disso. E às vezes nem nos damos conta disso. Por isso, quando nós possuímos a riqueza, a dificuldade de entrar no reino dos céus é grande. Quando nós possuímos as pessoas, quando nós possuímos os nossos dons, quando nós possuímos as situações, porque também nós, e às vezes pais, mães de famílias e padres fazem isso, porque ele tem o poder da situação na mão, então ele faz da maneira como ele quer, e é incapaz de pelo menos raciocinar se o outro concorda com aquilo. Quando nós possuímos as coisas, nós temos muita dificuldade de entrar no reino dos céus. Que Deus neste dia nos livre dessa perdição. Que
Que Deus nos ajude para que cada dia, no simples das coisas, no alimento que apodrece na nossa geladeira, ou numa decisão importante como é abortar uma pessoa, que Deus nos ajude a nos reconhecermos como criaturas e não como deuses, e não como quem tem a última palavra, mas como criaturas que sabem o seu lugar na terra, e que nós não possuímos todo o conhecimento, nós não possuímos todo o poder, para que nós não acabemos como esse príncipe que se fez Deus, mas morreu como toda criatura. E pior, pode ter morrido na perdição do pecado. Que Deus nos ajude e nos livre dessas situações. No instante de silêncio, peça a Deus que te ajude a cada dia mais perceber a necessidade dos outros. Que Deus te abençoe. O Padre pede que Deus te abençoe com tudo o que você possa ter. Que Deus te dê aquilo que você merece, o sustento do teu trabalho, que te dê as graças necessárias, que te dê o dinheiro, o alimento necessário, que te dê tudo isso, mas que te dê a graça de não possuir nada disso. Que saiba dividir, repartir, que saiba ajudar o próximo, que você saiba viver na pobreza evangélica de ter, mas não possuir as coisas. E nós pedimos isso pela intercessão da Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.